futeboldorio.com. Boa tarde, amigos. Segunda edição do futeboldorio.com. É um programa que a TV Ideal está direcionando para o esporte regional, principalmente Volta Redonda e várias modalidades. Não é somente futebol, não. Vamos tratar aqui de basquete, vôlei, natação, enfim, esportes, principalmente esportes olímpicos. Já que nós estamos aí no ano de Olimpíada, o Rio recebe, a partir desse mês, vários atletas do mundo inteiro, delegações importantes, e nós temos também aqui na região. Aliás, Volta Redonda é uma cidade muito bem equipada em termos de praças esportivas, ginásios, piscinas, campo de futebol, enfim, Volta Redonda é uma cidade preparada, até mesmo caso haja necessidade dentro de uma Olimpíada. Então são várias modalidades. Hoje, inclusive, estaremos falando de handebol, daqui a pouquinho a gente fala com o Márcio sobre futebol, sobre handebol, exatamente um esporte que também ganhou fronteiras depois que uma seleção brasileira feminina fez o mundo se curvar. Campeã mundial, vários atletas importantes, e o handebol em Volta Redonda tem história também. Daqui a pouquinho a gente fala sobre ele. Agora eu gostaria de tocar num assunto muito chato, muito triste. É exatamente a violência. Veja bem, nós estamos sempre debatendo aqui com relação à violência nos campos de futebol, torcedores. Nós tivemos, inclusive, recentemente lá no jogo do Flamengo e Palmeiras, lá em Brasília, confusão enorme de torcedores, inclusive até o Flamengo e o Palmeiras poderão perder mandos de campo, mas também dentro do gramado nós temos violência, infelizmente. Domingo nós tivemos aqui, em Volta Redonda, uma partida da categoria Sub-20, entre Volta Redonda e o Tigre do Brasil. Esse jogo, Volta Redonda venceu por 1-0, mas durante a partida uma confusão, briga de jogadores, e a gente lamenta profundamente tudo isso. O juiz da partida é o senhor Luiz Carlos Barbosa Júnior. Ele fez uma carga muito pesada contra o Volta Redonda, que poderá até mesmo ser punido, porque o Volta Redonda era mandante da equipe, o que nós lamentamos muito, porque uma briga começou com uma falta normal, acabou virando uma confusão enorme, onde os 22 jogadores brigaram. Então a gente lamenta profundamente e recrimina esse tipo de atitude de atletas, garotos em formação ainda. Esperamos aí que providências sejam tomadas, que o Volta Redonda nem seja punido, nem o Tigre do Brasil seja punido, mas que o exemplo não siga, porque é profundamente lamentável, são crianças ainda, garotos em formação, e a gente espera que o Brasil, é claro, nós somos celeiro no futebol de um modo geral, o Brasil que foi praticamente o detentor do maior número de Copas do Mundo, quer dizer, o futebol brasileiro é paixão no mundo inteiro. Então o próprio jogador, o próprio dirigente tem que dar esse exemplo para que o Brasil não seja somente um bom praticante de esporte, mas também um bom praticante também de disciplina esportiva, de convivência social, que é muito importante no esporte. Bom, hoje nós vamos falar exatamente de outro esporte importantíssimo. Está aqui o Márcio, que é do handebol, e que vai conversar com a gente sobre o handebol. Aliás, o handebol é um esporte em que o Brasil também tem história para contar sobre ele. E o handebol de Volta Redonda também tem muita história. Nós tivemos aí equipes muito boas aqui em Volta Redonda, equipes estudantis, equipe também que representou Volta Redonda muito bem nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Abertos do interior. E o Márcio está hoje aqui para falar exatamente de handebol e do projeto atual. Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Volta Redonda tem um longo histórico do handebol, como você já mencionou. Vários atletas, até hoje, ainda dão suporte para a gente. E, ultimamente, aproximadamente um mês, a gente conseguiu trazer de volta um grande profissional, o professor Luiz Araújo, para fazer parte do nosso time. E a gente está disputando, acabou de disputar agora os Jogos Abertos do Interior, a gente perdeu para Nova Iguaçu no último domingo, e o nosso foco original é dar mais base ao time, tentando ano que vem disputar o Campeonato Carioca, que seria o nosso grande foco. Bem, no caso, por exemplo, a derrota faz parte do esporte. Certeza. O importante é a competição, competiu, isso é que importa.
E os Jogos Abertos Interior, Volta Redonda, inclusive, tem história nos Jogos Abertos Interior por várias vezes, várias modalidades de Volta Redonda conquistaram título. Esse ano, infelizmente, parece que o vôlei estava, mas não está mais, o que é lamentável também. Tem histórico também o voleibol de Volta Redonda e principalmente o handebol. Eu me lembro, inclusive, de equipes muito boas que Volta Redonda teve, o professor Marcelo Chaves, por exemplo, um exímio jogador, né? E outros atletas aqui de Volta Redonda, que nós tivemos aí em épocas passadas, representando muito bem a cidade, a região, enfim, e dando assim muito orgulho. Eu gostaria de saber de você, por exemplo, o estágio do handebol hoje em Volta Redonda. Existem escolinhas de handebol, existem competições de handebol aqui? O mais forte da região, assim, o foco da região no handebol, em nível de crianças e adolescentes, eram jogos estudantis. Até hoje são jogos estudantis ainda. Não existem escolas de handebol conhecidas para jovens. A nossa ideia a longo prazo é conseguir formatar um time a nível adulto e posteriormente trazer essas crianças e adolescentes para o handebol de Volta Redonda, que seria o grande intuito de aumentar o nosso esporte, né, crescer com o nosso esporte na região, que realmente sempre foi um esporte de alto rendimento e hoje em dia caiu um pouco o nível de praticantes, as pessoas participando, o que na verdade a gente está tentando melhorar. Né? Talvez por falta de divulgação e por falta também de competição, né? Porque eu acho que nós temos inclusive aqui em Volta Redonda uma liga eclética, a Liga de Desporto de Volta Redonda, ela abrange não somente futebol, outros esportes também. Eu acho que já chegaria o momento exato de começar a realmente fazer convênios com colégios, começar a fazer campeonato de base de vários esportes, vôlei, futebol, basquete, enfim, handebol, principalmente handebol, e começar realmente a desenvolver melhor esse esporte aqui na região, porque aproveitando inclusive o espaço que nós temos. É uma cidade privilegiada em termos assim, de espaço para a prática de esporte, vários esportes. No caso, por exemplo, nós temos aí todos os bairros, quase ginásios esportivos cobertos, temos quadras em quase todos os bairros, colégios que investem também no esporte. Então eu acho que espaço tem, atletas tem, falta apenas o quê? Competição. Na verdade, esse é um problema a nível nacional do handebol. O handebol acabou perdendo muitos atletas para o vôlei, para o basquete. E isso é um problema que nós temos, infelizmente. O voleibol hoje em dia do Brasil é um nível muito alto, então vários atletas preferem praticar o vôlei e o basquete ao invés do handebol. E isso a gente está tentando resgatar, quer dizer, trazer as crianças de volta para o handebol, para que elas possam praticar um esporte que é tão valorizado, um esporte que é tão educativo, questão de grupo, e que foi praticado por muitos anos. Uma curiosidade minha, o esporte, o handebol, por exemplo, é um esporte praticado pela categoria feminina e masculina, sim. Não é isso? E nós temos aí, parece que a categoria feminina, ela está expandindo mais que a masculina. Por que isso? É uma questão meramente de exemplo, né? O Brasil que foi campeão em 2013, campeão mundial, com um técnico dinamarquês que trouxe muita coisa para o Brasil, novos planos de jogo, mentalidade vencedora mesmo. Exatamente. E esse exemplo da seleção feminina acaba difundindo mais o esporte a nível nacional. Então as pessoas acabam assistindo mais, querendo jogar, se interessando mais, como já ocorreu com tênis, com guga, com vários outros esportes. Inclusive nós temos ainda a melhor jogadora do mundo, né? Exatamente. Que é a Duda, né? Exatamente. Ela é considerada a melhor jogadora do mundo e trouxe para o Brasil, sem dúvida alguma, mais interesse, talvez, das meninas, né? Com relação a isso, pela expansão que teve o handebol feminino no Brasil, inclusive conquistando título mundial, que é realmente um negócio fantástico para um país que ainda, eu digo para você, o Brasil é um país que tem, o brasileiro gosta de esporte, mas o Brasil, se você pegar em termos de esportes olímpicos, é um país ainda em desenvolvimento. Existem muitos esportes ainda que nós temos bons atletas, temos até clubes formando, mas não temos ainda, sei lá, a competição, seguida a competição, para que esses clubes possam se transformar em
competidores, vencedores, né? No caso, por exemplo, tem muitos esportes, o handebol, por exemplo, é um exemplo dele, que o Brasil, ele foi, ganhou na categoria feminina, mas ainda está atrás, em termos assim de expansão dentro do handebol mundial, não é isso? É um esporte, no Brasil, é um esporte pouco difundido a nível de televisão. Você não tem muitos campeonatos passando na televisão, em canais abertos, e muito menos em TV fechada, muito menos em TV fechada, no caso, e isso dificulta um pouco a propagação do esporte, né? Você vê muitas pessoas jogando o esporte nos colégios, mas eles logo param de praticar, porque não tem esse segundo passo. E Volta Redonda quer dar esse segundo passo aos praticantes de handebol de Volta Redonda, para poder difundir com treinamento bem específico e, quem sabe, aí gerar novos Marcelos, novos jogadores para a nossa região. Marvels também, né? Exatamente. Agora, veja bem, eu queria saber exatamente sobre isso, né? Porque, como você acabou de dizer, falta um pouco de divulgação, pouca gente sabe o que está acontecendo. Eu queria saber o que está rolando hoje em Volta Redonda em termos de handebol. O nosso time, ele treina, né? Às terças-feiras e às quintas, de 8h30 até às 11, mais ou menos, no ginásio da São Geraldo. E nós estamos montando o time, né? Nós temos jogadores, mas estamos em fase de montagem de elenco, voltado basicamente para o ano que vem, para a disputa de campeonatos do ano que vem. O Carioca é um sonho que a gente tem, de voltar a disputar o Carioca. Nós já ficamos em 4º lugar em edições passadas. O nosso grande objetivo é fortalecer a equipe, ter o maior número de pessoas possível para poder disputar campeonatos, não só no estado do Rio de Janeiro, como campeonatos na... Esse time que você disputa, qual a categoria dele? É adulto. Adulto, né? Adulto, isso. E quantos atletas tem hoje praticantes em Volta Redonda que você saiba? Isso é uma estimativa um pouco difícil. Assim. No nosso time, ativamente, nós temos umas 20 pessoas, 20 atletas. Mas praticantes, eu imagino que tenham muito mais atletas que não estão praticando hoje em dia, às vezes por falta de conhecimento do time, às vezes por falta de oportunidade mesmo de praticar. Mas isso que a gente espera, a gente tem uma página agora no Facebook, chama Volta Redonda Handebol, que a gente tem difundido o esporte, tentando trazer mais pessoas para o esporte. Até aqueles amantes, aquelas pessoas que já não acham que tem possibilidade de praticar, mas que poderiam ir lá, dar sua contribuição para o time e resgatar de alguma forma o esporte que a gente tanto ama, né? O esporte que a gente está tentando... O objetivo principal desse programa não é somente divulgar, não. É também incentivar a prática. Isso é importante. Então tem muito garoto, por exemplo, que gostaria de praticar determinado tipo de esporte, mas ele não sabe nem como é o esporte, como é que faz para jogar, onde é que consegue um aprendizado, enfim. Eu queria que você falasse sobre isso, o que é necessário para que o atleta ingresse numa equipe de handebol e como que é praticado o handebol, porque tem muito garoto que nem sabe o que é handebol. Não, o handebol, basicamente, como eu tinha falado anteriormente, ele é praticado no colégio. Correto. Correto em educação física, normalmente. Nós não temos, hoje em dia, um handebol de base em Volta Redonda, ainda. Mas a ideia é trazer o maior número de pessoas. Qualquer pessoa que tiver interesse em praticar handebol pode procurar o time Volta Redonda, que a gente tem um projeto a um longo prazo de fazer uma categoria de base ou de incentivo ao esporte, né? Mesmo de conhecimento do esporte. Exatamente. Você não pode saber nada sobre o handebol, mas será muito bem-vindo para poder conseguir o maior número de adeptos possível, né? Se está à procura de adepto, vamos então direcionar esse adepto exatamente como fazer. Qual o endereço, onde é que procura, o que pode fazer para poder ingressar? Só procura. Tem a página do time, como eu tinha informado, Volta Redonda Handebol. Lá tem todas as informações do time, programação, tudo. E os nossos dias de treinamento são terça-feira e quinta-feira, de 8h30 às 11 no ginásio da São Geraldo. Ginásio São Geraldo. E no Facebook? Volta Redonda Handebol. Volta Redonda Handebol. Então, isso, aí é só mandar mensagem na página que a gente dá todas as coordenadas, tudo certo. Muito obrigado, tá? Daqui a pouquinho nós voltaremos a conversar com ele, mas sobre outro esporte, porque ele não é somente handebol, não.
Futebol americano também, vem aí também o futebol americano. E Volta Redonda tem projetos importantes no futebol americano. Daqui a pouquinho a gente volta. Futeboldorio.com A Monobloco Alinhamento Técnico é especializada em automóveis, caminhonetes e vans. A Monobloco faz alinhamento e restauração de longarina e chassi, desempenho de monobloco, correção de geometria e solda com reforço em longarina de Uno e Fiorino. E mais troca de óleo, escapamentos em Isofilme. A Monobloco busca e entrega o seu veículo em toda a região. É só ligar 3348-1641 e D 137 2619 e WhatsApp 981680004. Monobloco direção Amarildo, Rua Porto Alegre 129, Santo Agostinho, ao lado do Supermercado Três Irmãos. Monobloco. Cidadania, atitude e envolvimento. Uma cidade cresce com a participação de todos. Sessões públicas da Câmara de Volta Redonda. Compareça. Participe! Acompanhe de perto as decisões e debates que contribuem para o desenvolvimento de nossa cidade. Todas as segundas, terças e quintas, às 6 da tarde. Câmara de Volta Redonda, construindo juntos. Vitor Contabilidade, profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. O Sindipaz e suas 28 empresas de transporte coletivo adotam voluntariamente comportamentos imbuídos de responsabilidade social, prestando assistência aos idosos, deficientes, crianças e comunidades carentes. Com os diversos projetos que desenvolvemos, bem como instituições que são beneficiadas, fica bastante claro o grau de amadurecimento do Sindipaz em relação ao impacto social de suas atividades. Nosso objetivo é abranger o desenvolvimento comunitário, equilíbrio ambiental, tratamento justo aos funcionários, comunicações transparentes, retorno aos investidores, sinergia com parceiros e, principalmente, satisfação do consumidor. Sindipaz, fazendo escolhas conscientes. Sindipaz, evoluindo com você. O que te define? Que me define... Gente, eu acabei de definir o meu futuro. Vestibular Unifoa. Provas 19 de junho. Comece a definir o seu futuro agora. Chegou o combo Multi Claro HD TV. TV por assinatura com mais de 160 canais, 33 em HD, internet residencial, um Wi-Fi grátis, telefone fixo. Tudo isso a partir de R$ 59,90 mensais no combo Multi. Ligue 0800 123 4004. São mais de 160 canais, incluindo os canais abertos em HD de sua cidade. As melhores séries, filmes, esportes, reality shows, desenhos e muito mais. TV, internet e telefone fixos juntos fazem toda a diferença. E melhor ainda, você só começa a pagar em julho. Isso mesmo, em julho. Ligue 0800 123 4004. Combo Multi HD na sua casa a partir de R$ 59,90 por mês. Faça já sua assinatura. Mas a promoção é por tempo limitado. Ligue agora 0800 123 4004. Porque, claro, é você quem faz o agora. Futeboldorio.com. Pois é, amigos, estamos de volta agora, na segunda parte agora, para falar de outro esporte, tá? Falamos de handebol, você já aprendeu o que é o handebol, como se faz para jogar o handebol, enfim, agora vamos falar de outro esporte que é o futebol americano.
é o futebol, não o futebol brasileiro, aquele futebol que você conhece, mas lá é o soccer, que aqui é o nosso futebol e lá é o futebol americano. Futebol americano que no Brasil também está em expansão. Nós temos alguns estados já com prática bastante avançada, até campeonatos já em andamento, mas Volta Redonda não fica para trás não. Nós também estamos aqui já com projetos em desenvolvimento, nós temos aí já time formado, enfim, nós temos já o futebol americano implantado em Volta Redonda, agora precisa de expandir. O Márcio é praticante e também uma pessoa que pode falar muito bem sobre o desenvolvimento do futebol americano em Volta Redonda e como é que está realmente o time nosso, Márcio. Na verdade, nosso time foi formado em 2012, numa modalidade ainda sem o equipamento completo do futebol americano. A gente foi desenvolvendo com o tempo, vários adeptos do esporte foram se juntando ao time. E atualmente, esse ano, a gente já vai jogar com a modalidade full pad, que a gente chama, que é com capacete, com shoulder pad. E, na verdade, a gente está esperando uma grande evolução do esporte na cidade. A gente está contando com o apoio de muita gente. Inclusive, a gente vai disputar mais jogos no Raulino de Oliveira esse ano, possivelmente. E é uma grande felicidade para a gente, uma grande visibilidade para o esporte. Aliás, tivemos um jogo já no Raulino, por sinal, uma partida com muita gente, um público muito bom, por sinal, eu estive lá rapidamente assim, mas foi um público muito bom também. Precisa realmente mais eventos dessa qualidade, né? Atualmente com os estádios tão vazios, né, com públicos tão pequenos, né, até no futebol, no próprio Campeonato Brasileiro. Principalmente, né? Nós conseguimos levar 1.000 pessoas no Raulino de Oliveira, mais de 1.000 pessoas, 1.200 pessoas. Foi um evento bem legal, assim, a gente conseguiu dar bastante visibilidade e a tendência agora é que a gente consiga cada vez mais gente para assistir o esporte, que é um esporte tão emocionante. Eu tenho certeza que quem for ao Raulino vai gostar muito. Hoje no estado do Rio de Janeiro, quantas equipes no momento a gente tem em prática e o campeonato, quantos times tem para disputar? Disputando o campeonato nacional, nós temos o Vasco da Gama, nós temos o Flamengo, nós temos o Botafogo e nós temos o time de Macaé, que recentemente ingressou no campeonato da Liga Nacional, e nós temos o nosso torneio, que é a LIFA, que é os jogos como se fosse uma segunda categoria do futebol americano do estado do Rio, que contam atualmente com 7 equipes no full pad. Exatamente. E nessas 7 equipes o Volta Redonda está disputando, e qual é hoje a posição do Volta Redonda nessas 7 equipes? Não, exatamente. Nós fomos derrotados na final do ano passado, né? Nós somos vice-campeões do torneio, e esse ano a gente tem o objetivo, obviamente, de vencer, né? Nós já estamos batendo na trave já há 2 anos, então esse ano o nosso time é bem forte, a gente está já com treinamento intenso desde fevereiro, com uma possibilidade muito grande de campeão. Como é um esporte amador, não é isso? Então não tem negócio de contratar fulano não. Mas, claro, vocês têm convite, já convidaram alguns atletas, é claro. Tem atletas só de Volta Redonda ou tem de outras cidades também? Não, na verdade, o que acontece? Há mais ou menos uns 2 anos atrás, o time começou a implantar um sistema de selecionar atletas, né? A gente fazia 2 eventos no ano, para que cadastravam as pessoas interessadas, e as pessoas iam até o nosso campo de treinamento, faziam alguns exercícios de velocidade, de força, e a gente selecionava alguns atletas. Inclusive foi bem interessante que no primeiro evento a gente conseguiu mais de 100 pessoas inscritas, que para o esporte ainda em desenvolvimento foi um feito muito, muito grande, e até por ser um esporte de muitas pessoas, né? Atualmente nós temos mais de 50 pessoas no time, então é um esporte que demanda muita gente, e eu acho isso é uma questão bem interessante. Essa forma, nós não contratamos ninguém, como no futebol, mas nós estamos sempre abertos para novos praticantes, pessoas que estejam interessadas em... Se tem 50, mas quantos que vão para o campo para jogar? São 11, normalmente são 11 no ataque e 11 na defesa, e mais o que a gente chama de time de especialistas, né? Então normalmente os times jogam tem 11 pessoas só para o ataque e 11 pessoas só para a defesa. Alguns times, ou quem joga no ataque também joga na defesa, mas é um pouco excepcional. São basicamente isso. E existe um revezamento muito grande. Por ser um esporte muito físico, um esporte que demanda muito condicionamento físico, a troca é constante
e a gente precisa de um maior número de pessoas possível para... Você disse exatamente que é um esporte que exige muita parte física. Se é um esporte contato, eu queria saber se é um esporte violento. De forma alguma, é um esporte totalmente voltado para estratégia. Uhum. Um esporte, obviamente, existe contato, mas não é nada no que é divulgado muitas vezes de forma equivocada, né? Uhum. É um esporte totalmente limpo. Inclusive, o nosso time tem essa filosofia de sempre praticar o esporte de forma limpa. Nós temos isso como característica, inclusive somos reconhecidos por isso no nosso estado. E é o que a gente tenta passar para todos os nossos atletas, assim, é disputar o jogo de uma forma física, porém leal, porém sem querer machucar o adversário, obviamente. E isso que a gente tem visto, inclusive, nos campeonatos. Assim, não é um esporte violento de forma alguma. Qual a idade pode começar a praticar o futebol americano? Nós temos no nosso elenco atualmente pessoas de 15 até 40 anos. 40 anos. Atualmente, o nosso campeonato existe uma limitação de idade, porém essas pessoas já vêm treinando com o time, já vêm ganhando experiência, os mais novos, né? Ganhando experiência e futuramente existe a possibilidade, no nosso time, dependendo do grau de investimento, da gente conseguir trazer mais jovens, né, para a equipe, para poder desenvolver o esporte o mais cedo possível. Porque nos Estados Unidos, inclusive, crianças de 9, 10 anos já começam a praticar o esporte. Então... Bom, se você tem aqui, já começa aqui com 15 anos, praticamente a base aqui, 15 anos, até quantos anos pode se jogar futebol americano? Porque, veja bem, depende também muito da condição física da pessoa e também da saúde, né? Porque não adianta também o cara quer jogar, mas não tem saúde para aquilo. Até quantos anos aproximadamente pode se praticar o futebol americano? Eu acho que uma idade fixa não existe, assim, né? Mas até o máximo possível, até 100 anos dá. Até se eu for para aguentar. Centenário dá. Nós temos inclusive um dos técnicos, que é americano, que ele brinca às vezes vai treinar e tal. Então é interessante, sim. Acho que todo mundo pode jogar futebol americano, com certeza. Bem, outra coisa também que fala-se muito é com relação ao futebol americano. Alguns dizem que é um futebol de elite, porque fica caro você praticar. Eu queria saber exatamente sobre isso, sobre o custo que é hoje você praticar, para você equipar um atleta para a prática de futebol americano, comprando os equipamentos necessários. Quanto gasta hoje, vamos supor, se um pai, para que o filho dele ingresse numa equipe de futebol americano? Atualmente, com a alta do dólar, né, todos os equipamentos basicamente são comprados nos Estados Unidos, então isso eleva um pouco o custo. Numa faixa, uns R$800, correto. Mais ou menos, eu acho que você consegue todo o equipamento. Realmente, às vezes é um custo um pouco alto, mas somos um esporte amador, né, então são coisas que naturalmente são inevitáveis, né? Os equipamentos são duradouros ou aqueles equipamentos que você tem que comprar todo mês? Não, são bastante resistentes, assim. A maior parte são equipamentos resistentes e você consegue jogar durante um bom tempo. Não existe se você comprar o equipamento, você consegue ficar um longo período utilizando. Curiosidade de muita gente que não sabe ainda como se pratica o futebol americano, como é um jogo de futebol americano, como se conta pontos no futebol americano, enfim. Eu gostaria que se desse para você dar uma demonstração do que é o futebol americano, como é que é feita a pontuação, como é praticado, enfim, aquelas colocações, as posições que tem. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque que senão fica confuso. Senão acaba sendo uma coisa muito complexa. Confunde. Mas basicamente, o esporte, a maior pontuação a gente chama de touchdown, que é quando um time consegue atravessar o campo de defesa até o campo de ataque, que a gente chama de end zone, que é uma faixa fica no final do campo, ele marca 6 pontos. Exatamente. E aí existe um chute depois, que chama field goal, que seria mais 1 ponto. E uma outra forma de marcação de ponto também se o time não conseguir chegar até essa end zone, ele pode chutar a bola em algum ponto até ao Y e marcaria mais 3 pontos. Então, basicamente, assim, por baixo seriam essas pontuações mais conhecidas e as pessoas teriam uma noção. Que exatamente a gente vê muito, né, pela televisão, então até vocês mesmos aí, que o cara sair de um campo dele até o campo adversário,
conduzindo aquela bola, e com tanta gente tentando pegar aquela bola, é muito complicado. O cara tem que ter realmente muita força física e também, é claro, muito preparo físico, né? Na verdade, o que acontece? As pessoas, por desconhecimento, as pessoas às vezes não conseguem entender basicamente o jogo, né? A estratégia do jogo, quais são as formas. É um esporte realmente que demanda um tempo de apreciação, vamos dizer assim. Né? Você precisa conhecer o esporte, ver alguns jogos. Eu até aconselho a entrar pelo site do Volta Redonda Falcons. Lá a gente tem infográfico, a gente explica o esporte, explica as posições, exatamente, que é uma forma da gente conseguir o maior número de adeptos possível. Né? Onde aquele que quer aprender, que quer conhecer e quer também assistir, podem ir para ver vocês jogar? Qualquer interessado, qualquer pessoa que goste de futebol americano, qualquer pessoa que queira jogar futebol americano, pode comparecer quartas e quintas-feiras, a partir das 10 horas da noite, no Sintético da Vila Muri, que serão muito bem-vindos e está aberto. Só à noite o treinamento? Só à noite, por enquanto sim. É por questão de muitas pessoas estão na faculdade, trabalham, e a gente acaba tendo um horário um pouco... Duração de um jogo de futebol americano, qual a duração que é? Então, atualmente no nosso esporte, aqui na região, a gente faz um tempo diferente. São 4 quartos de 15 minutos, basicamente. Só que existem muitos intervalos no decorrer do jogo. O jogo para em alguns momentos, então a duração do jogo total fica um pouco maior. Mas basicamente é isso, são 4 quartos, são 4 períodos, né, que a gente divide depois do intervalo. Só que o jogo ainda para por diversos momentos, diversas formas, então é bem interessante, mas não, de nenhuma forma é um jogo parado. Tem emoção o tempo inteiro, todo o tempo a gente tem uma jogada nova, então isso ajuda bastante. Bem, em tudo na vida tem um custo, tudo na vida é necessário que haja parceiros, né? Parceiros comerciais, no caso, para que um projeto possa ser desenvolvido e seja colocado em prática e até desenvolvido de uma forma geral. E o futebol americano não é diferente. Nós sabemos que existe essa demanda, ou seja, talvez falta de patrocínio, falta de mais divulgação, uma série de coisas, e que poderia naturalmente ser melhor se fosse realmente melhor, talvez divulgado e acompanhado. O que vocês realmente pretendem em termos assim, futuro, em termos de parceria? Vocês já têm algum parceiro importante para manter esse projeto, ou vocês ainda estão à procura de parceiros? Na verdade a gente já tem alguns parceiros, né? Parceiros ainda um pouco ajudam de alguma forma, mas ainda não conseguem suprir todas as nossas necessidades, mas a Correta ajuda atualmente bastante o nosso time. Nós temos a Bravel, que é uma funcionária de Barra do Piraí. Se eu vou cometer algum equívoco de esquecer algum nome, por favor, procure o site a página do futebol americano Volta Redonda Falcons, que lá tem os outros parceiros, a gente tem alguns outros parceiros que nos ajudam bastante. E a gente está tentando entrar na lei do incentivo ao esporte para conseguir angariar aí, em mais empresas possíveis, né, para poder ajudar o nosso esporte a crescer. É uma lei importante porque a empresa ela tem, naturalmente, ela deixa de pagar assim, uma parte de imposto e passa a pagar, a patrocinar o futebol. Quer dizer, o Ministério ele dê essa prerrogativa para que a empresa, né, possa investir no esporte e ter dedução na sua carga tributária, né? No caso da lei de incentivo ao esporte, e principalmente para esporte de base, ou seja, esporte de preparação. O atleta em preparação, é claro, ele tem esse incentivo que o Ministério do Esporte dá e que a lei permite que a empresa possa, então, investir um pouco mais no patrocínio e diminuir a sua carga tributária. Eu acho que é importante também para que o empresário saiba que ele pode aproveitar esse campo, no caso, por exemplo, se é esporte amador, esporte olímpico, então o cara que está dentro do contexto, né? E a lei, ela tem alguns requisitos, né? Você precisa ter uma categoria de base, você precisa ter um incentivo na sociedade. Então é todo um entorno que ajuda bastante a divulgação geral do esporte e a propagação do esporte para o que a gente mais quer também, que são as crianças praticando o esporte. Né? Agora, vocês estão à procura dessa lei. Eu queria saber o seguinte: um clube, para ter direito a entrar nesse cadastro, para que ele possa se beneficiar dessa lei,
ele precisa ter algum sede, alguma coisa? O que é preciso que o clube tenha? No caso de vocês, por exemplo, vocês estão pretendendo realmente ter esse incentivo através da lei de incentivo ao esporte, mas o que é necessário e já está tudo ok, a documentação? A gente está correndo, já tem uns 2 anos que a gente está atrás dessa documentação. A gente precisa de um CNPJ, né? A gente precisa ser uma pessoa jurídica para a gente conseguir exatamente entrar na lei do incentivo do esporte, né? Quer dizer, pleitear essa lei do incentivo do esporte e aí conseguir todos os descontos fiscais para as empresas conveniadas. Só que é uma questão um pouco burocrática, que está no setor, a gente tem um setor jurídico que está correndo atrás disso e espero que até uns 2, 3 meses aqui para frente a gente consiga já ter o CNPJ e tocar o projeto, que é o mais importante. Tá certo, Marvel. Foi um prazer realmente tê-lo aqui, tá? Espero que você venha outras vezes, que afinal de contas é apenas o início, né? E eu espero que essa divulgação sirva também para o desenvolvimento, não somente para o crescimento do projeto, mas também para o incentivo às pessoas que gostam e que querem aprender um pouquinho. Eu acredito que você tenha aprendido um pouquinho, mas eu espero que outras vezes você venha aqui para que possamos conversar novamente sobre o futebol americano e o handebol também, né? Só para o final, dia 19 de junho agora, vai ter o jogo entre Volta Redonda e Nova Friburgo Etes. Às 11 da manhã começa no entorno do estádio, com food trucks, com várias atrações. Às 1h da tarde vai ter um jogo preliminar entre Barra Mansa e Valença, também no futebol americano. E às 4h da tarde, o jogo principal entre Volta Redonda e Nova Friburgo. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, com todos os convidados. Vai ser um grande evento, espero que seja. Muito obrigado ao Marvel. Daqui a pouquinho a gente volta. Futeboldorio.com. A Monobloco Alinhamento Técnico é especializada em automóveis, caminhonetes e vans. A Monobloco faz alinhamento e restauração de longarina e chassi, desempenho de monobloco, correção de geometria e solda com reforço em longarina de Uno e Fiorino. E mais troca de óleo, escapamentos em Isofilme. A Monobloco busca e entrega o seu veículo em toda a região. É só ligar 3348-1641 e D 137 2619 e o WhatsApp 981680004. Monobloco direção Amarildo, Rua Porto Alegre 129, Santo Agostinho, ao lado do Supermercado Três Irmãos. Monobloco. Cidadania, atitude e envolvimento. Uma cidade cresce com a participação de todos. Sessões públicas da Câmara de Volta Redonda. Compareça. Participe! Acompanhe de perto as decisões e debates que contribuem para o desenvolvimento de nossa cidade. Todas as segundas, terças e quintas, às 6 da tarde. Câmara de Volta Redonda, construindo juntos. Vitor Contabilidade, profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. O Sindipaz e suas 28 empresas de transporte coletivo adotam voluntariamente comportamentos imbuídos de responsabilidade social, prestando assistência aos idosos, deficientes, crianças e comunidades carentes. Com os diversos projetos que desenvolvemos, bem como instituições que são beneficiadas, fica bastante claro o grau de amadurecimento do Sindipaz em relação ao impacto social de suas atividades. Nosso objetivo é abranger o desenvolvimento comunitário, equilíbrio ambiental, tratamento justo aos funcionários, comunicações transparentes, retorno aos investidores, sinergia com parceiros e, principalmente, satisfação do consumidor. Sindipaz, fazendo escolhas conscientes. Sindipaz, evoluindo com você. O que te define? Que me define.
Gente, eu acabei de definir o meu futuro. Vestibular Unifoa. Provas 19 de junho. Comece a definir o seu futuro a... Chegou o combo Multi Claro HD TV. TV por assinatura com mais de 160 canais, 33 em HD, internet residencial, Wi-Fi grátis, telefone fixo. Tudo isso a partir de R$ 59,90 mensais no combo Multi. Ligue 0800 123 4004. São mais de 160 canais, incluindo os canais abertos em HD de sua cidade. As melhores séries, filmes, esportes, reality shows, desenhos e muito mais. TV, internet e telefone fixos juntos fazem toda a diferença. E melhor ainda, você só começa a pagar em julho. Isso mesmo, em julho. Ligue 0800 123 4004. Combo Multi HD na sua casa a partir de R$ 59,90 por mês. Faça já sua assinatura. Mas a promoção é por tempo limitado. Ligue agora 0800 123 4004. Porque, claro, é você quem faz o agora. Futeboldorio.com. Pois é, amigos, então vamos ao nosso último bloco do programa de hoje, recebendo pessoas que fazem o esporte de Volta Redonda, pessoas que participam diretamente de projetos em Volta Redonda, porque o objetivo maior desse programa é exatamente isso, é o fortalecimento do esporte amador de Volta Redonda, da motivação do jovem para o esporte, enfim, esse é o objetivo maior do nosso programa. E hoje estamos recebendo aqui uma pessoa que está ligada diretamente a um outro grande descobridor de valores, tá? Que é o Nelson. Né? O Nelson, como todos sabem, é talvez o pioneiro em matéria de descoberta de valores em Volta Redonda, isso porque ele já tem um trabalho excepcional na cidade, já descobriu grandes atletas, a gente pode citar pelo menos um deles, Felipe Melo. Não preciso dizer mais nada, eu acho que já basta quem é o Nelson, uma pessoa que realmente fez um trabalho excepcional, vem fazendo um trabalho excepcional em Volta Redonda. Bom, eu estou aqui com o Maraca Barros. Quem é Maraca Barros? É um jovem que jogou e agora está ingressando na carreira de treinador de futebol. Ele está exatamente trabalhando com o Nelson, os dois juntos, com o time do Nelson e amigos do Felipe Melo. O Felipe Melo, como todos sabem, é um craque internacional e que vem dando suporte para esse trabalho que está sendo realizado em Volta Redonda, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar com o Maraca Barros, que é o treinador, jovem treinador, por sinal, explicar e contar um pouquinho da história desse novo time, ô Maraca. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Foi um projeto que foi criado pelo um amigo que jogou no Nelson. Ele criou o grupo de WhatsApp, onde conseguiu reunir conseguiu através da internet reunir todo mundo que jogou naquela época, inclusive o Felipe Melo. O Felipe Melo cresceu com a gente, jogou com a gente, e aquilo o grupo foi ganhando força, até que o Felipe, através do grupo, propôs em estar dando suporte à equipe, através de uniforme, porque ele é patrocinado, né? Ajudar a equipe, ajudar a galera a se reunir de novo através de uma brincadeira. Então foi ganhando força, o time estreou, o uniforme chegou, o time estreou e a galera foi pegando ânimo e o time foi ficando muito bom, muito bom. E hoje em dia a gente está 6 partidas invicta, ganhando de todo mundo. E inclusive isso o Felipe homenageou a gente mais ainda, que ele levou a gente para o Rio de Janeiro, fez uma festa ao lado do Ninho do Urubu, homenageando mais de 100 pessoas que foram. Isso foi uma festa incrível, onde ele contou a história de vida dele, como que ele chegou no Nelson, como é que ele fazia para treinar no Flamengo, e criou uma partida de futevôlei. Então hoje em dia é um cara evangélico, acredita muito na fé, contagiou todos nós que estavam presentes, foi a festa, inesquecível essa festa. Então aquilo ali ficou guardado no coração de muitas pessoas que depois de 25 anos se encontrando para rever aquilo que a gente tinha crescido com o Felipe, mas o Felipe foi embora. Mas de repente ele foi para a seleção e a gente achava que nunca mais ia ver ele. Então, através desse grupo de WhatsApp, conseguiu trazer de volta as amizades todas que eram de infância. E graças a Deus a gente está indo num projeto pioneiro aí do time nosso amador. Quero agradecer aqui ao Nelson, né, o Nelson Aguiar, que foi um descobridor de talento, é um descobridor de talento na região.
e ao Felipe Melo, por estar junto com a gente, por ser nosso amigo. E estamos aí, pronto para esse time fazer mais partidas, ganhar, e eu estou lançando a minha carreira de treinador no mercado. Eu tenho o privilégio de dizer que eu sou amigo do Felipe Melo e da família dele. O Nicolas, que é o irmão dele também, que hoje está jogando também. O pai, que foi um ex-jogador também, aliás, muito bom, ex-jogador. E o próprio Felipe Melo, que é uma pessoa que as pessoas... Quem é Felipe Melo? É um rapaz que hoje joga na Itália, já está com a sua vida resolvida, seleção brasileira, mas é muito família. Tá? É uma pessoa que realmente tem assim, um carinho muito grande por Volta Redonda, que é a sua cidade, e por isso ele está nesse projeto ajudando esse pessoal aqui em Volta Redonda e não esquecendo a origem dele, que é muito importante. Eu acho que o homem pode crescer na vida, mas ele nunca pode esquecer a origem. E isto é um mérito do Felipe, que eu sem dúvida alguma, ele nunca deixou de exaltar Volta Redonda, de crescer com Volta Redonda e ajudar os amigos de Volta Redonda. Então, parabéns ao Felipe, que está, inclusive, inaugurando franquias no Rio de Janeiro agora. Para as pessoas que não sabem, ele está inaugurando também uma franquia no Rio de Janeiro de fábrica de bolo, tá? Bolo da vovó. Bolo da vovó. Exatamente, que aliás é uma delícia o bolo da vovó dele, né? Muito gostoso. Então, veja bem, consequentemente, o Felipe está aí nesse projeto. Eu quero que você diga para a gente aí exatamente qual a participação do Felipe neste projeto de vocês, o que ele realmente está ajudando em vocês. Olha, o grupo foi formado, tá? O grupo foi formado, mas eu vou te falar do coração. O grupo só ganhou força quando o Felipe chegou no grupo, quando a gente ouvia as mensagens do Felipe. Aquilo ali foi ganhando, foi contagiando tanta gente que sonhou em ser um jogador de futebol igual o Felipe Melo. E, cara, ele é muito assim, ele é muito carismático, ele chegou com a sua força, com a sua contribuição. Ele mandou um jogo de uniforme todo zerado pra gente. Através dele a gente conseguiu ter vários contatos, festas, coisas novas que na vida da gente a gente nunca sonhou em ter. Então, o Felipe Melo é um cara que estruturou todos nós, estruturou o grupo. O Felipe começou, através do Felipe que surgiu tudo, que através da estrutura que ele mandou, a camisa que ele mandou, o que aconteceu? Estimulou a galera a voltar a jogar bola, aquela galera da antiga, aquela galera que sonhava em ser um jogador igual o Felipe entendeu? Então, através dele, conseguiu dar aquele impulso, aquele boom, que contagiou todo mundo. Hoje o grupo virou um grupo unido pra caramba. Ele fez uma festa pra gente no Rio, onde teve futevôlei, onde teve entrega de prêmios, ele premiou várias pessoas. Então, quero dizer que o Pitbull, o Felipe Melo, na verdade é um cara incrível. Excepcional, é um cara incrível, excepcional. Ô Maraca, eu queria saber exatamente o seu projeto futuro, tá, pra gente terminar. O que você realmente pretende, já que você está iniciando essa carreira de treinador? Olha, eu tenho meus objetivos, eu tenho uma vontade, isso já é um projeto, um planejamento de mexer com divisão de base, mexer com mirim, pré-mirim, infantil, juvenil e juniores, formar jogadores igual eu aprendi com o Nelson, formação de jogadores. Eu acho que a região aqui tem muitas poucas pessoas que mexem com formação de jogadores igual o Nelson mexia na época. O Nelson formou vários jogadores. Então, através do próprio Felipe mesmo, pedi um incentivo de algumas empresas para estar incentivando esse trabalho. Através do próprio grupo, tem pessoas que têm condições no grupo. Então, tem um projeto até com o Eduardo, de estar montando um clube que a gente pode até chegar a disputar uma Série C, aqui em Volta Redonda. Então, é através de parcerias com empresas que eu vou conseguir chegar nesse objetivo, que não é fácil, né? Mas a formação de jogadores, isso aí eu tenho que fazer. Eu estou fazendo um curso de gestão esportiva no Rio de Janeiro, com o Ricardo Gomes. Cara, um curso maravilhoso de esquema tático, falando de como é que é a parte de crescimento do atleta. Então, eu sou um cara que estou muito focado e eu tenho esperança que meu futuro como treinador vai ser legal demais. Pois é, e vai ser nosso convidado para um outro programa, tá? O tempo, infelizmente, já se esgotou, mas eu creio que nós vamos voltar a conversar sobre esse projeto. Muito obrigado, tá? Um grande abraço para o Nelson e abraço para aqueles que fazem do esporte o caminho ideal para que as crianças fujam das drogas,
para que haja um adulto amanhã saudável. Então o esporte é isto e é esse o objetivo do nosso programa. Um grande abraço e até outro programa, se Deus quiser. Futeboldorio.com A Monobloco Alinhamento Técnico é especializada em automóveis, caminhonetes e vans. A Monobloco faz alinhamento e restauração de longarina e chassi, desempenho de monobloco, correção de geometria e solda com reforço em longarina de Uno e Fiorino e mais troca de óleo, escapamentos em Isofilme. A Monobloco busca e entrega o seu veículo em toda a região. É só ligar 3348-1641 e D 137 *2619 e WhatsApp 981680004. Monobloco direção Amarildo, Rua Porto Alegre, 129 Santo Agostinho, ao lado do Supermercado Três Irmãos. Monobloco. Cidadania, atitude e envolvimento. Uma cidade cresce com a participação de todos. Sessões públicas da Câmara de Volta Redonda. Compareça. Participe! Acompanhe de perto as decisões e debates que contribuem para o desenvolvimento de nossa cidade. Todas as segundas, terças e quintas, às 6 da tarde. Câmara de Volta Redonda, construindo juntos. Vitor Contabilidade, profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. O Sindipaz e suas 28 empresas de transporte coletivo adotam voluntariamente comportamentos imbuídos de responsabilidade social, prestando assistência aos idosos, deficientes, crianças e comunidades carentes. Com os diversos projetos que desenvolvemos, bem como instituições que são beneficiadas, fica bastante claro o grau de amadurecimento do Sindipaz em relação ao impacto social de suas atividades. Nosso objetivo é abranger o desenvolvimento comunitário, equilíbrio ambiental, tratamento justo aos funcionários, comunicações transparentes, retorno aos investidores, sinergia com parceiros e, principalmente, satisfação do consumidor. Sindipaz, fazendo escolhas conscientes. Sindipaz, evoluindo com você. O que te define? Que me define. Gente, eu acabei de definir o meu futuro. Vestibular Unifoa. Provas 19 de junho. Comece a definir o seu futuro agora. Chegou o combo Multi Claro HD TV. TV por assinatura com mais de 160 canais, 33 em HD, internet residencial, com Wi-Fi grátis, telefone fixo. Tudo isso a partir de R$ 59,90 mensais no combo Multi. Ligue 0800 123 4004. São mais de 160 canais, incluindo os canais abertos em HD de sua cidade. As melhores séries, filmes, esportes, reality shows, desenhos e muito mais. TV, internet e telefone fixos juntos fazem toda a diferença. E melhor ainda, você só começa a pagar em julho. Isso mesmo, em julho. Ligue 0800 123 4004. Combo Multi HD na sua casa a partir de R$ 59,90 por mês. Faça já sua assinatura. Mas a promoção é por tempo limitado. Ligue agora 0800 123 4004. Porque, claro, é você quem faz o agora.
Olá, amigo produtor, eu sou José Carlos Ribeiro. Eu estou aqui na AgriShow, uma das 3 principais feiras do mundo, e eu estou procurando, amigo produtor, o máximo para o bem-estar animal dentro da pecuária. Eu estou aqui com o Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Como vai? Paulo, é o seguinte, nós trabalhamos sempre na linha de que o animal bem tratado, o animal com aquele bem-estar, ele traz um retorno muito grande para a pecuária, para o produtor em si, mercado garantido, boa qualidade de carne e também a mão de obra, o dia a dia ali dentro da propriedade. Eu estou aqui, amigo produtor, com o Paulo, com um dos grandes lançamentos dessa feira, que é esse tronco aqui. Paulo, como é que funciona esse tronco dentro da propriedade? Esse tronco, o Megatron da Coima, é um produto 100% automático. É um tronco hidráulico, funciona à base do sistema hidráulico e tem a base de um tronco qualquer, porém, ou seja, tem o mesmo benefício de imobilizar o animal, porém, uma série de ganhos de benefícios. Primeiro que ele é automático, primeiro que o manejo dele é feito através de um controle remoto no formato de um joystick, que ele é totalmente móvel, ou seja, ele faz com que o produtor possa manejar sozinho o seu animal, ou seja, você já tem um ganho aí de mão de obra de pelo menos 2 operadores, que você precisaria de 3 num tronco convencional, e nesse tronco você teria um operador. Você já tem um ganho nisso. Tá? Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou vendo aqui aquelas almofadas ali, você estava me falando que o animal não tem contato com o ferro. Ele é todo imobilizado por essas almofadas. Como funciona esse sistema que garante o bem-estar? A crença que nós temos é que um animal bem manejado, com menos estresse, é bom para todo mundo. É bom para o pecuarista, porque o pecuarista vai ter menos perda da carcaça, vai ter menos lesão na carcaça e, portanto, ele vai perder muito menos no frigorífico. Tá? Ele é bom para o operador, porque o operador com um animal menos estressado tem mais segurança para manejar, ou seja, o peão vai ter mais segurança para manejar, e principalmente para o animal, para o conforto do animal. Então, o que a Coima pensou? A Coima pensou num sistema onde, além da anatomia que conforta o animal, independente do tamanho dele, porque esse produto aqui ele tem um setup que você define o tamanho do animal, do corredor feroz, quer dizer, o animal é menor, você diminui o corredor e você articula a parede, ele é ajustado embaixo. Esse setup é de segundos, que a gente faz ali, a gente vai mostrar no controle, e depois a parede, ela abraça o animal. Só que ela abraça de um sistema diferente do que existe em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque o que abraça o animal não é nenhum tipo de instrumento contundente, mecânico, não é ferro, não é madeira. São bolsas, tá? São 16 bolsas estrategicamente colocadas, tá? Na parte inferior e superior. Bolsas essas feitas de um material, uma espuma totalmente própria, que garante a densidade que o animal precisa para ser confortável, e revestida por um acabamento, por um sistema que a gente desenvolveu, que tem uma durabilidade muito grande. Pra você ter noção, ela dura muito mais, esse produto, do que aquele plástico que é utilizado nos navios de raft, que bate em pedra no rio. Então, chifre, apesar de não bater muito, não é qualquer tipo de problema. É muito rústico e muito confortável. Ou seja, você abraça o animal. O que acontece na hora que você abraça o animal? Que está acostumado a tomar pancada, está acostumado a ser tocado, tomar choque e tal. Na hora que você abraça esse animal, ele se sente rendido, ele se sente confortável, ele se sente afagado. E é uma pena não ter um animal aqui para a gente fazer uma demonstração de como ele fica tranquilo, de como facilita e agiliza o processo de manejo. Então essa é a grande sacada, essa é uma patente nossa que pensa no bem-estar, mas não só do animal. Bem-estar do animal, bem-estar do dono da fazenda, porque vai ganhar mais, vai perder menos, e no bem-estar do operador. Porque é um processo que é difícil de ser feito se você não tiver uma boa tecnologia. Ô Paulo, mostra para nós aqui como é que é esse mecanismo de ajustar, por favor. Veja só, amigo produtor, que tecnologia, é isso que você tem que levar para sua propriedade. Bom, então, você tem todo tipo de entrada aqui, portão de entrada e saída. Ele é bem rústico, bem ágil, você não perde nenhum tipo de animal. O que você me perguntou do sistema de setup é o seguinte: bom, eu vou passar agora animais pequenos, animais menores. O que eu faço? Eu pego o painel inferior e no setup eu fecho o painel. Chega lá? Eu fecho o painel. Então bezerro, ajusta o tamanho do animal. Aí eu pego e mobilizo o painel superior. Abraço ele lá e ele tá parado. Tá? O animal é maior. O que eu faço? Abro o painel embaixo, ficou maior, vai ter 50 centímetros de abertura ali. Eu vou pegar e parar no negócio. Então eu já aprendi animais aqui, bezerros aqui e animais de 950 quilos. Extremamente versátil. Paulo, que lançamento fantástico.
Quero agradecer a sua participação. Amigo produtor, invista em tecnologia, tenho certeza que você vai melhorar o dia a dia da sua propriedade, ter uma economia de manejo e, é claro, o bem-estar do animal vai estar garantido. Obrigado a você que sempre me acompanha, sucesso aí na sua propriedade.